Olá, nação de Deus, aqui mais uma vez com vocês a irmã Zelda Moraes, trazendo para vocês a palavra direto do trono de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que tem poder sobre os céus e a terra, neste dia maravilhoso e abençoado, neste dia de portas abertas, de caminhos aplainados, louvado seja o nome do Senhor. Neste dia onde o Todo-Poderoso firma os pés do teu povo, da tua nação, para que caminhe rumo ao sucesso, rumo à vitória, louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tudo pode e tudo faz, e Ele ama o seu povo, a sua nação. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluias. Reina, Jesus, reina, pois tu és o príncipe da paz, o rei dos reis, o rei da glória. Aleluia, Jesus. Neste momento e nesta hora, eu vou deixar aqui para vocês em Êxodo, capítulo 32, do versículo 22 ao 24. Êxodo, capítulo 32, do versículo 22 ao 24. Glória a Deus, aleluias. Escute, olha o que Deus quer falar com você neste momento e nesta hora. Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Amém? Olha o que o Todo-Poderoso está falando com a sua nação, com o seu povo, neste momento e nesta hora. Aqui, Moisés tinha subido mais uma vez, como era de costume, logo que depois que tirou o povo do Egito. Deus, quando queria falar com o povo, ele chamava Moisés, porque foi quem ele escolheu para liderar, para representar e para passar as mensagens de Deus ao povo. E porque Moisés subiu e demorou, então já se acharam no direito de fazer deuses e adorar deuses. Olha como foi com esse povo. Olha que erro, ao mesmo tempo bobo, mas um erro grave. Por quê? Porque quem tinha libertado todo aquele povo do Egito não tinha sido deuses pagãos, não tinha sido bezerros de ouro. Quem tinha libertado aquele povo do Egito foi o Deus de Israel, um Deus vivo e poderoso, onde a sua palavra diz que ele não é feito pela mão do homem. Ele não é feito de ouro, nem de prata, nem de barro. Ele é um Deus que ouve, que vê, que sente, que age independente. Ele é o eu sou. Agora, é diferente no dia de hoje? Eu faço essa pergunta a você. É diferente no dia de hoje? Não, não é diferente no dia de hoje. Principalmente quando a necessidade bate a nossa porta, está ali no nosso calcanhar de Aquiles, quando sofremos pressão e opressão, a gente tende a ceder, a fazer o quê? Vem alguém e diz assim: eu já fui em tal lugar e já cultuei tal Deus e já fiz tal coisa, olha, foi uma beleza. Só que naquele momento o desespero é tão grande que a gente não para analisar se de fato a vida daquela pessoa teve mudança. Ou se foi um momento, um pequeno e breve momento, onde a pessoa achou que ela fosse crescer, que ela fosse deslanchar. Assim também é com nós. Se nós não estivermos atentos para não ceder à pressão que o mundo nos faz, a pressão que muitos nos fazem, a pressão da situação e a opressão que muitos fazem, a gente pode cometer este mesmo erro de ir adorar um bezerro de ouro, de adorar outros deuses que não seja o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus vivo e poderoso, o Deus aonde
a sua boca é a palavra, é a Bíblia, é a boca de Deus bradando na terra. Então é a este Deus que devemos servir, orar, louvar em qualquer momento, em qualquer situação de nossas vidas. Por isso, no dia de hoje, através dessa palavra, Deus vem chamando a nossa atenção. Não ceda à pressão. Não ceda à opressão. Não ceda à pressão que o mundo te faz. Não ceda à pressão dessa pessoa que está te perseguindo. Não ceda à pressão e à opressão desta pessoa que muitas vezes come com você na mesma mesa, toma no mesmo copo, ou num ditado bem populacho, come 1 quilo de sal com você. Porque também devemos lembrar que Jó não foi estranho, não foi uma pessoa que veio de longe, que não conhecia Jó e de repente viu Jó ali caído, todo cheio de lepra, de feridas, se coçando com um caco de telha, sem nada, e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, foi a esposa de Jó, aquela que participou de tantos banquetes, porque Jó era um homem de recursos, bem de vida, era um homem que tinha condições de viver uma vida farta, de manter uma mesa farta, os celeiros cheios. Então, esta mulher, que também era mãe de seus filhos, ceiou junto com Jó, recebeu convidados em casa, fez almoços, jantares, a convidados dela, dele, receberam pessoas em casa. Mas por um momento, por um período ali em que Jó foi testado, ela, a esposa de Jó, respondeu o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, muitas vezes, os nossos maiores momentos de opressão e de pressão, muitas vezes não é o de fora. Muitas vezes não é aquele credor que você está devendo. O credor não acha bom, o credor fica impaciente, mas você vai negociando e conversando e muitas vezes há solução. Mas aqueles que comem no mesmo prato e bebem no mesmo copo, ou comem 1 quilo de sal junto com você, esses não. Esses, enquanto a mesa está farta, o celeiro está cheio, você é o provedor, a provedora, ou ambos são o provedor do lar, até aí tudo bem, tá a família junto, tá todo mundo junto, nós somos uma família. Mas se vier um desemprego inesperado, às vezes você está numa empresa há muito tempo, uma empresa grande, boa, e talvez você tenha feito planos de se aposentar nesta empresa, mas não foi isso que aconteceu. Aos seus inícios de cabelo branco, aos seus 50 e poucos anos, você foi mandado embora. Você era o provedor do lar, não faltava nada à sua família. Você saía, fazia suas horas extras, fazia muitas vezes até um serviço extra aos finais de semana ou à noite, para poder erguer um dinheiro a mais, para poder fazer o quê? Manter o padrão de vida da sua família. Mas no momento em que você deixou de fazer isso, não precisa ser um momento longo. Um momento pequeno, um momento curto, já é o suficiente para aqueles que estão junto com você, cearam, comeram todo o tempo com você, te acusar, te apontar, te desapontar também com as atitudes e com as falas, e também fazer como foi feito, como a mulher de Jó fez com ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque nesses momentos, quando você chama os teus para falar de Deus e para falar, vamos se achegar, muitos deles fazem. Não com as mesmas palavras, mas talvez com o mesmo sentido e a mesma atitude. Que Deus é esse que deixou a coisa chegar nessa situação, nesse ponto? Até mesmo os amigos, como fizeram com Jó. Os amigos de Jó também o conheciam, mas eles vieram até Jó e, ao invés de trazer para Jó, lembra o que Deus já te fez, lembra tudo de bom que você tinha, lembra a sua mesa era farta, lembra os seus celeiros eram cheios, você era um homem de muita posse, muitos gados. Não. O que você fez? Você pecou, você errou, isso é consequência do seu pecado, do seu erro. E não era isso que tinha acontecido. Porque muitas vezes é assim, por nossos erros, nossos pecados,
nossas falhas, saindo, se distanciando de Deus, né? Deixando de orar, se afastar das nossas orações diárias, se afastar da palavra de Deus e deixando Deus de lado, né? Porque aonde você recusa ou você não se aproxima, Deus se ausenta. Então, pode ser por erros e pecados, falhas, nossa, pode, mas também pode ser exatamente como aconteceu com Jó. Simplesmente, ele foi testado, ele foi peneirado, né? Porque Deus sabia quem era Jó, sabia da consistência da sua fé. Mas os dele, os filhos, a esposa, os amigos, comiam junto com ele, bebiam junto com ele, festejavam, deve ter sentado várias vezes para conversar e rirem, mas na hora do choro, Jó ficou abandonado, cheio de lepra, sem casa, sem família, sem nada e ainda sendo acusado. E aqui também nessa palavra que eu trouxe agora, em Êxodo capítulo 32, do 22 ao 24, está dizendo e mostrando mais uma vez a ingratidão do povo e como nós temos a tendência a esquecer facilmente aquilo que recebemos. De uma maneira muito fácil. De uma maneira assim, igualzinho a gente conhece num ditado também bem popular: pão, comida é esquecido. O que Deus já fez, os livramentos, quando a tua mesa estava farta, os domingos, os finais de semana de passeio, de churrasco, tudo aquilo de bom que Deus já fez é esquecido por um breve momento. Basta a coisa apertar, né? Basta a situação ficar acirrada, basta você ter que abrir mão do seu patamar de vida, deixar de fazer as coisas que gosta, deixar de fazer os passeios, ter que mudar o carro de um carro muitas vezes bom que você tem para um carro mais antigo ou um carro mais popular, vamos dizer, um carro que tinha todo o conforto. A gente vai ter que vender esse, vai ter que passar para um carro sem ar-condicionado, só ali realmente para a gente usar, sem conforto, esse conforto do ar-condicionado, né, de um estofado melhor. Não, se você fizer isso, aí aquelas pessoas que são teus, não são de fora, que se reuniam em volta da mesa, muitas vezes te escutava, muitas vezes conversava com você na hora da refeição, eles começam a se apartar. Quando você olha na mesa, aonde você tem ali um pão amanhecido, um pão duro para cortar em fatias e muitas vezes passar só uma margarina ali e um cafezinho, e olha lá, não, nessas horas você olha na mesa, tá as cadeiras e a mesa e você. Mas não tem, os teus não estão ali. O único que vai sentar com você, seja no banquete, ou seja no pão amanhecido, ou até mesmo pão duro, ali até mesmo com um copo d'água, o pão e a água, nem a margarina tendo, mas se você chamar por ele, você vai ver que ele está presente ali com você. Então, aqui nesta passagem, é para a gente ter noção. Moisés não tinha sumido. Deus não deu a ordem, nem tampouco mandou Moisés avisar ninguém que ele estava abandonando aquele povo ali naquele lugar e que estava indo embora. Ao contrário, ele chamou Moisés para mais uma vez trabalhar junto com Moisés, que Moisés subiu e demorou porque foi fazer ali a tábua dos 10 mandamentos, onde o próprio Deus escreveu com a sua própria mão, mas o povo que estava lá embaixo estava se sentindo. Eles não estavam abandonados, eles estavam se sentindo abandonados. E já foi suficiente para se juntar com Arão, fazer a cabeça de Arão. Que o que aconteceu com Arão, se a gente para pensar no texto? Arão foi pressionado. Arão foi pressionado. Arão sofreu pressão. O povo fez uma pressão sobre Arão. Estamos abandonados, queremos deuses que nos guia, deuses que fale conosco. Ele sofreu uma pressão e cedeu à pressão. E foi lá, recolheu tudo que tinha brinco, corrente, aliança e fez o bezerro de ouro e foi adorar junto com o povo. Então, o que Arão fez? Cedeu à pressão. E Deus está falando nesse dia hoje sobre isso. Ceder à pressão. Não tem que ceder à pressão e nem à opressão. Por mais difícil que seja, por mais até horrível que seja, porque não é uma posição confortável esperar em Deus.
Ah, por que, irmã Zelda? Deus gosta de judiar, Deus gosta de ver a gente sofrendo e ficar lá olhando, parado? Não. É porque ele nos coloca ou permite que a gente venha nessa situação, mas ele não deixa de trabalhar. Ele vem com boas novas. Mas muitas vezes, para nós que somos homens carnais, é difícil compreender. É difícil entender. É difícil você olhar ao seu redor, armário vazio, mesa vazia, as contas chegando, a família fazendo pressão. O que é isso? Que situação é essa? E reclamando de tudo. E você ali, tô aguardando em Deus. As pessoas começam a ver você entrando para orar. Ah, lá vai de novo, só quer viver de oração. Não faz a sua parte, não. E muitas vezes Deus tá mandando a gente ficar parado. Porque tem essa situação também. Você vai orar e você fala, eu vou regaçar as mangas, e Deus fala, aquieta-te. Aquieta-te porque eu estou na peleja. Aquieta-te. Então, quando ele fala aquieta-te, é para ficar exatamente onde você está. Se for a pão e água você vai esperar em Deus. Mas se um dia ele já fez algo por você, por que cair no esquecimento? Por que neste momento de fraqueza não traz à memória aquilo que ele já fez? O livramento que ele já deu, aquela contenda que tinha, que ele apaziguou, trouxe a paz. Aquele familiar que vocês se desentenderam e achou que iriam até morrer sem um conversar com o outro, mas Deus trabalhou no coração de um, no coração do outro e voltaram a conversar. Muitas vezes, gente, é muita coisa que Deus já fez e nós esquecemos facilmente. Assim, no estralar de dedos, nós parece que tem amnésia. E eu estou falando nós porque eu estou no meio disso, eu me incluo, porque sou um ser mortal e eu já passei por isso. Se não fosse ele chamar minha atenção, o próprio Deus, ei, e o que eu já te fiz? Lembra das 2 gestações? Lembra que pelos médicos, na primeira tinha que escolher entre mãe e filho. No último, eles já falaram que era mãe e filho que já ia embora de uma vez. Então eu já tinha esquecido. Em pouco tempo eu esqueci. Bastou virar tudo de perna pro alto. Mas o dia que ele falou isso comigo, aí eu senti vergonha. Aí eu me senti envergonhada. E ali, quando eu trouxe à memória tudo que eu já tinha passado, eu falei, realmente, por que eu tô nesse desespero? Por que eu tô dessa maneira? Eu já cheguei na situação onde falou, a morte vai passar e vai levar. Já pode se preparar para o pior. Todo mundo se preparou para o pior. Mas eu e meu filho estamos aqui, ele já com 18 para 19 anos, eu aos 55 anos, estou aqui viva para dizer. A última palavra não foi a do homem, não foi a da medicina, não foi a previsão do homem, foi a palavra de Deus. Então é muito vergonhoso, mas também não posso ser mentirosa nesta mensagem falar para vocês que a posição de aguardar em Deus seja uma posição fácil. Não, é uma posição onde realmente você tem que ser muito forte. Você tem que se alimentar muito o teu espírito na palavra e pedir para Deus refrigerar a tua alma, porque são momentos onde passamos por uma aflição tremenda e na maioria das vezes sozinho, sozinha. Amém? Que a paz de Deus esteja com toda a nação de Deus, com todo o povo de Deus, e que as ricas bênçãos do alto céu seja derramada dentro do seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu nome. E aí aonde está a planta dos teus pés, que haja renovo, que haja florescer de um novo dia, um novo amanhecer e de um futuro maravilhoso pela fidelidade e por você corresponder ao amor do Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Em nome de Jesus, nome acima de todo nome. Amém?